Olá para todas e todos, que é o professor Alexandre Bilar, e me dirijo aos discentes da disciplina Introdução à Administração do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, da UFRPE, UAST. Hoje vamos falar um pouco sobre a função organização e as estruturas organizacionais. Espero que nosso diálogo seja bastante interessante para vocês e que vocês absorvam bastante o conteúdo. Lembrando que a partir de agora vamos utilizar a seguinte metodologia para ficar mais claro para vocês sobre as notas, né? Eu postei recentemente as notas da primeira VA, mas agora, para dar maior clareza em relação ao cômputo dessas notas, né, quantitativamente falando, será da seguinte maneira. Nós estamos agora na 9ª semana, né, da nossa disciplina, lembrando que ainda restam mais algumas semanas, o total, né, até a terceira VA são 15 semanas. Nós vamos encerrar o conteúdo na 14ª. Então, ainda teremos mais 5 semanas de conteúdo. Tá? Aliás, teremos mais esta semana, né? A 10ª, a 11ª, e a 12ª e a 13ª, né? De conteúdo. A segunda VA será uma atividade em grupo na 14ª semana. E para aqueles que desejarem fazer a terceira VA, será na 15ª semana. Né? Assim, sucessivamente. Então, para que fique mais claro para vocês em relação às notas, cada participação efetiva de vocês nos fóruns semanais valerá meio ponto para a composição da nota, ok? Desde que seja uma participação efetiva. Então, caprichem nas participações. Isso já começa a valer da semana passada, da 8ª semana, ok? Então, a 8ª semana vale meio ponto, a participação lá no fórum, né? Respondendo as perguntas que eu sempre deixo. Esta 9ª semana, meio ponto. E o mesmo vai valer para a 10ª, para a 11ª, para a 12ª, para a 13ª semana. Então, serão 6 semanas, pontuação de meio ponto, né? Então, quem participar efetivamente vai totalizar aí 3 pontos. E a atividade final da disciplina valerá o restante da pontuação, né? Os 7 pontos restantes para a composição aí dos 10 que dizem respeito à nota da segunda verificação de aprendizagem. Ok? Então, a partir da semana que nós tivemos, a 8ª semana, semana passada, cada participação de vocês agora nos fóruns vai valer meio ponto. Caprichem nessas participações. E a última participação, né, e a última semana será dedicada à verificação de aprendizagem em si e valerá aí os 7 pontos que restam para fechar a segunda verificação de aprendizagem. Ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Só um minuto. Bom,
Então, vamos começar a nossa conversa, né? Função, organização e estruturas organizacionais, como a gente havia dito. Deixa eu ampliar aqui a tela para facilitar a visualização de vocês. Bom, acho que agora dá para ver tranquilamente. Bom, o processo de organizar, uma das funções da administração é organizar, né? É a organização. Nós vimos planejamento, falamos bastante sobre planejamento, falamos sobre estratégia, e agora vamos falar sobre organização. Tá? Organizar é analisar os objetivos e o trabalho, né? Reunir os recursos necessários, dividir o trabalho, definir responsabilidades, níveis de autoridade, desenhar a estrutura organizacional. Né? Então, tudo que diz respeito à alocação, reunião dos recursos necessários para atingir os objetivos propostos lá no planejamento, corresponde à função organizar. Tá? Então, existe uma coisa chamada organograma nas organizações, que nada mais é do que a distribuição dos seus setores. Né? No organograma que você vê quem é superior hierarquicamente a quem, como é que esses setores estão dispostos, né? Como é que funciona esse fluxo organizacional. Tá? Então, a hierarquia organizacional está presente aí no organograma das organizações, que obviamente vai variar dependendo do tipo. Né? Uma empresa multinacional tem um organograma bem complexo, uma empresa de pequeno porte, né, familiar, vai ter aí um organograma bem enxuto, bem simples. Né? Então, os níveis hierárquicos variam em função do tipo de organização, do tipo de atividade. Né? Mas, de uma forma geral, deixa eu colocar um pouquinho aqui na imagem, um pouco acima aqui para facilitar. Tá? Aqui. Acho que foi aqui embaixo. Ó, aqui embaixo acho que melhorou. Deixa eu colocar aqui em cima, que aí fica escondidinho aqui. Não atrapalha vocês. Pronto. Ok. Os fundamentos da função organização. Um dos principais é a diferenciação. Tá? O que é a diferenciação? A diferenciação significa que uma organização ela é composta por muitas unidades diferentes e que trabalham com diferentes tipos de tarefas. Né? Então, a imagem do ambiente interno da organização, né, é distribuída, aí, é realizada conforme a divisão do trabalho e conforme a especialização. Tá? Então, o que é a divisão do trabalho? Existem tarefas diferentes para grupos de pessoas diferentes. Né? Então, cada um no seu quadrado, por assim dizer, né? Cada um faz um tipo de atividade, ou algumas atividades. A isso dá-se o nome de divisão do trabalho. Tá? Existem lá os cargos, as funções, tá? Partindo desse princípio da divisão do trabalho, que é uma característica que constitui qualquer tipo de organização, não é verdade? Outra coisa é a especialização, que é o processo pelo qual as pessoas ou grupos vão se dedicar à realização de determinado tipo de tarefas distintas e acabam se especializando, né? Tornam-se especialistas na execução daquelas tarefas. Por isso que tem o nome de especialização. Então, uma organização ela é mais diferenciada, né? A diferenciação ela é maior quando há muitas subunidades, muitos tipos de especialistas nessa organização. Então, quanto mais complexa for a atividade, mais sub-áreas existirem, maior vai ser a diferenciação, né? Maior serão os diferentes tipos de tarefas e de unidades daquela organização. Assim como o contrário, né? Quanto menos unidades existirem, né? Subunidades,
menos diferenciada vai ser a organização, porque vai ter menos especialistas, enfim, né? Outra característica da organização é a sua integração. A integração diz respeito ao grau em que as diferentes unidades vão trabalhar unidas, juntas, né? É a coordenação de esforços. Então, não se podem executar de maneira completamente independente as diferentes tarefas de uma organização. Uma coisa está relacionada à outra, né? As áreas são interdependentes, né? São complementares. É necessário ter uma coordenação. A coordenação vai fazer com que os vários procedimentos, né? Os procedimentos que ligam as várias partes de uma organização para que seja alcançado o seu principal propósito, né? Qualquer atividade de trabalho que ligue o desempenho de várias unidades executa uma função integrativa, né? Então, aquela função de integrar, um elo, né? De criar um fluxo aí. Quanto mais diferenciada for a empresa, maior será a necessidade dessa integração. Então, há uma relação muito grande entre a diferenciação e a integração. Se eu tenho muitas unidades, essas unidades precisam dialogar. Então, tem que ter um elevado grau de integração. Quanto mais diferenciada, mais integrada precisa ser a organização para que suas unidades dialoguem, né? E aí é o papel da chamada governança corporativa, né? Nós estamos falando aqui de uma estrutura vertical, que é aquela estrutura tradicional, hierárquica, né? Meio piramidal. O papel dos executivos na organização é de suma importância nesse processo. Então, chamamos de governança corporativa o grupo de executivos de uma organização, né, que auxilia aí para que as atividades delas sejam desenvolvidas e os stakeholders, né, como já falamos em outros encontros, né, as partes interessadas, né, atinjam seus objetivos. Um conceito interessante também é o de autoridade, né? Então, autoridade é o direito legítimo de tomar decisões, né? E dizer aos demais, ajudar os demais a realizarem suas tarefas, né? Não, empresa privada, obviamente o proprietário é a autoridade lá dentro, né? Então é importante a presença, entender que a autoridade é algo que é necessário para que as organizações funcionem. Não confundir a autoridade com autoritarismo, né? São coisas distintas. Mas é necessário a autoridade, ter uma hierarquia, ter alguém que tenha direito legítimo de tomar decisões, né? É importante isso. Ainda com base numa estrutura vertical, né? Uma estrutura clássica das organizações, nós temos lá a mesa redonda, né? Uma empresa grande, uma mesa diretora, né? Que é composta pelos acionistas, né? Que é instituída, né? Eleita pelos acionistas. Então, é essa mesa que congrega lá o chairman, que nós chamamos, né? Que é o coordenador, que vai selecionar, assessorar, né? Então, essa mesa diretora é que vai dirigir, né? Os diretores são os gestores mais altos da organização. E escolhe essa mesa diretora, escolherá lá o chamado CEO, que é o chefe executivo office, né? Que é o presidente. Estamos falando, obviamente, de um exemplo de uma organização de grande porte, né? Mesas bem-sucedidas, né? Mesas diretoras bem-sucedidas, elas são ativas, participam, né? Não são apenas figurativas. Elas estão lá, né? São os acionistas, estamos falando de empresas daquele tipo SA, né? Que têm ações e, consequentemente, acionistas, e esses acionistas, eles elegem uma mesa diretora. O presidente da empresa é o CEO, como falamos, né? Então, ele é a autoridade oficialmente instituída pela mesa diretora, né? Para que responda aos diretores da empresa e aos seus proprietários. Então, é o chamado autogerenciamento da organização, né? O CEO, que é o presidente, o diretor, né? E os executivos. É frequente a existência de reuniões, CEO, com os outros profissionais para as tomadas de decisão, né?
no dia a dia das organizações. Lembrando que esse modelo de estrutura vertical é um modelo clássico de organizações de grande porte, né? Organizações que têm, inclusive, ações, né? Na Bolsa de Valores, etc. Bom, hierarquia, nós já falamos, é um nível de autoridade da pirâmide organizacional, né? A alta direção são os diretores estratégicos, a média são encarregadas pelas plantas de fábricas, né, os departamentos, e o nível mais menos elevado, por assim dizer, são os supervisores, os trabalhadores, né, que é o nível operacional. É a mesma lógica do planejamento, da função planejamento, quando vimos que temos o nível estratégico, que no caso aqui é a alta direção, o tático, que é a média, e o operacional, que é, né, esse nível mais baixo. A tendência atual das organizações é reduzir o nível, a quantidade de níveis, né? Ou seja, há uma tendência de que as organizações se tornem mais horizontalizadas, menos verticalizadas. Então, o movimento é esse, né? Essa pirâmide vai se achatando, e a quantidade de subunidades, de subníveis, vai diminuindo. Isso é uma tendência hoje no mundo organizacional. Então, a amplitude de controle é outra coisa interessante. Uma organização que tem uma amplitude estreita, né? E tem organizações que têm amplitude larga, né? Então, esse modelo de organização achatada, a amplitude é larga, né? Ou seja, o número de subordinados que se reportam diretamente a um gestor. Quanto mais vertical a estrutura, né, menor a quantidade de pessoas que vão se reportar a um único gestor. E quanto mais larga, né, quanto mais achatada for essa estrutura, maior a quantidade de pessoas que vão se dirigir a um único gestor. Então, amplitudes estreitas a organização ela é mais alta, por assim dizer, né? A estrutura organizacional. Ao passo que, quando é larga a amplitude de controle, a organização é mais achatada. Tá? Se reporta aí ao design organizacional. Tá? Bom, outra coisa interessante a falar é sobre a delegação. Tá? Delegação nada mais é do que você atribuir autoridade e responsabilidade a outrem. Né? Quando um subordinado recebe do seu superior responsabilidade e autoridade, está existindo ali a delegação. Tá? Isso aí é uma tendência hoje no mundo das organizações. Né? A responsabilidade é quando você atribuição de uma tarefa para que alguém faça, né? Deve-se delegar aí autoridade suficiente para que essa tarefa seja cumprida, e aí a responsabilidade aumenta, né? Porque você recebe e foi delegado realizar essa tarefa. E uma coisa que está diretamente relacionada a isso é a confiabilidade. Né? A gente só delega se a gente confia, né? Se há a expectativa de que aquela pessoa a quem delegamos algo, ela vá, de fato, cumprir o que se espera, né? Nossa expectativa será atingida. Tanto se tratando de qualidade do trabalho, né? Quanto a questão do desempenho em si, né? Então, o gestor lá vai ser sempre responsável por responder por suas ações e pelos seus subordinados. Se ele delega para alguém, ele não significa também que se isentou da responsabilidade, né? Ele compartilhou essa responsabilidade. Bom, vantagens de você delegar. O que é uma tendência hoje em dia? Porque quando você delega, né, autoridade, você vai permitir manter o trabalho em execução pelos demais. Se você não puder estar naquela situação, comparecer, você não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? Por isso que é útil você delegar. Imagina uma empresa grande. Você não pode estar em todos os setores da empresa, mesmo que você instale câmeras, mas você não vai conseguir dar conta disso.
E se você delegou para que outras pessoas realizem determinadas funções, essas pessoas, né, serão lá os seus olhos, serão lá os seus representantes, e o trabalho vai se manter em execução, mesmo que você precise viajar, que você se afaste por conta de férias, enfim, você criará lá um modelo em que o trabalho vai se tornar não dependente da sua pessoa, né? Mas outras pessoas poderão executá-lo, né? Isso poupa tempo e faz com que você devote maior energia a atividades que, de fato, são condizentes com a sua, com o seu status enquanto gestor lá na organização. Se você está no nível estratégico de uma organização, você tem que você precisa delegar para pessoas de níveis inferiores, porque você tem que concentrar os seus esforços para o nível estratégico da organização, né? Para o planejamento estratégico, para as macroestratégias, para a análise ambiental, para funções macro. As funções mais rotineiras, do cotidiano, do dia a dia, aí você delega, justamente para você ter tempo para se concentrar no principal, né? Além disso, o funcionário ele se motiva quando ele recebe isso, essa delegação, porque ele começa a dar mais importância, né? Tá recebendo ali uma confiança da chefia. Então, ele tende a tentar retribuir essa confiança e se sentir motivado nesse sentido, né? Ele percebe que há visibilidade por parte há uma confiança, né? Por parte do seu superior. Então, além disso, você consegue fazer com que essas pessoas desenvolvam novas habilidades e demonstrem seu potencial. A hora de você mostrar do que é capaz é justamente quando o teu chefe te delega alguma coisa, né? Se você dá uma boa resposta, então ele passa a confiar e entende que isso é uma oportunidade. O trabalho é levado a efeito de maneira mais eficiente, com maior efetividade, né? Com maior eficiência, com menos custos, na perspectiva organizacional, quando se tem a delegação, justamente porque se economiza tempo, né? E se consegue maior produtividade. Então, é por isso que muitas empresas, hoje em dia, estão delegando. Tá? Então, quais são os passos para uma delegação efetiva na organização? Primeiro, você tem que deixar bem claro qual é o objetivo, né? Escolher a pessoa certa para aquela tarefa, solicitar a opinião dessa pessoa sobre o que você está sugerindo, né? E aí você dá autoridade, tempo, dá as condições necessárias, os recursos necessários para que se cumpra a missão, né? Depois faz umas agendas aí de checkpoints, né, para você acompanhar esse processo e vai discutindo todo esse processo, né? Em intervalos de tempo apropriados. Então, funciona assim um fluxo de delegação de forma efetiva. Deixa-se claro o objetivo, escolhe-se a pessoa, conversa com a pessoa a respeito disso, né? Pergunta a opinião dele sobre essa abordagem que está sendo sugerida, dá as condições para que a pessoa... Não adianta só delegar também, você tem que dar as condições, né? Pessoa, dinheiro, equipamento que ela vai precisar para cumprir a missão, e depois você checa isso, acompanha isso, e vai se discutindo o progresso do seu subordinado a quem você delegou determinada atividade, tarefa, missão, né? Bom, basicamente é o que, quem, como, quanto, quando, e aí o andamento em si, né? Essas perguntinhas são básicas aí para a gestão de projetos, né? O que você quer, quem vai fazer, como, quanto, né? O prazo disso e o monitoramento, que é o andamento em si, né? E na estrutura vertical, que nós estamos falando agora, também é interessante essa questão da descentralização, ver a diferenciação entre uma organização centralizada e uma descentralizada, né? Então, na organização centralizada, os executivos de alto nível tomam as decisões, a maioria delas, e repassam para os níveis inferiores.
Na organização descentralizada, os gestores de nível inferior participam da tomada de decisão. Então, há uma maior participação no processo decisório quando a organização é descentralizada. E isso, além de motivar o colaborador, né, ajuda também, porque essas pessoas que estão lá no front, né, que estão lá no ponto de venda, têm as informações, né, mais caras, por assim dizer, né, porque estão vivenciando aquilo, estão em contato direto com o cliente, etc. Isso agiliza, isso dá eficiência ao processo, porque já imaginou, se você quer tomar uma decisão, você tem que se reportar ao seu superior, e aí o superior se reporta ao superior dele, e assim sucessivamente, e para ter a resposta, vem esse mesmo encadeamento, né? Como se fosse uma escada, que você sobe vários degraus para cima e vários degraus para baixo. Isso é um modelo centralizado. E o modelo descentralizado, não. A pessoa que está lá já tem autonomia, já tem autoridade para tomar decisão, já lhe foi confiado isso, né? Então, o ideal é que a tomada de decisão ocorra no nível em que as pessoas são mais afetadas, mais diretamente afetadas, porque elas têm intimidade com o problema em si, né? Então, isso faz parte aí da ideia de descentralização. Então, na administração moderna, há uma ênfase, né, na descentralização para que se eleve aí, né, a qualidade das tomadas de decisão, para que a decisão seja tomada lá em loco. Bom, a departamentalização, aí já falando em estrutura horizontal, né? Estávamos falando de estrutura vertical e agora vamos falar em estrutura horizontal, né? Na estrutura horizontal, existe a departamentalização, quando você faz com que a sua organização, você divide a sua organização em unidades menores, né? Existem os departamentos de linha, que fazem as principais atividades da empresa, vão lidar lá diretamente lá com os bens e serviços primários da empresa, né? E tem os departamentos de staff, que dão aquele chamado apoio especializado a essas unidades de linha. Então, departamentos de suporte técnico e assessoria, né? Enfim. Então, existem esses dois horizontes aí na departamentalização. Departamentos de linha, que são as funções básicas, e de staff, que é um chamado apoio especializado, né? Então, para dar um exemplo aqui de uma estrutura funcional, com esses dois horizontes, você tem aqui os departamentos de linha, que são as funções principais, está vendo? Operações, logística, marketing, finanças. E o staff aqui com assessoria jurídica, com acesso à tecnologia da informação. Às vezes isso é até terceirizado, dependendo do tipo de organização, né? Então, basicamente, é isso. A área de produção, marketing, RH, finanças, pesquisas e desenvolvimento, as funções, né, do negócio em si, são os serviços, departamentos especializados, são especializados com base nisso, né? Então, no nível mais básico, a estrutura funcional é organizada ao redor da própria cadeia de valor da companhia. O que é a cadeia de valor? É a sequência de atividades, né? O fluxo de atividades que ocorre desde a matéria-prima até a entrega do produto, lá, o serviço ao cliente, né? A cadeia é longa, né? Inclusive, hoje em dia, muitas empresas, graças à tecnologia, os seus clientes podem rastrear, né? Então, você compra um produto no supermercado, você, com um leitor lá de QR Codes no seu celular, você consegue ver de onde veio aquele produto lá, de uma cooperativa de laticínios, né? Quem foi o produtor que entregou esse produto lá, como é que foi a distribuição desse produto, o armazenamento, até chegar na sua mesa. Isso vale mundialmente, né? Consumidores de fruta da Europa, eles também podem fazer a rastreabilidade dos produtos que eles consomem aqui do nosso São Francisco, né? Petrolina.
e exporta muitas frutas para a Europa. Então, em ambientes simples, estáveis, essa estrutura funcional ela é cabível, né? Ela é bem indicada. As vantagens da estrutura funcional. Ela permite um monitoramento ambiental efetivo, né? Pode alcançar economia de escala, ela permite treinamento especializado, né? A tomada de decisão e as linhas de comunicação são simples, né? Claramente inteligíveis. Então, é uma estrutura, como o próprio nome indica, funcional, né? Voltada para a funcionalidade, para a resolução com simplicidade e clareza dos processos. Por isso que muitas organizações adotam esse modelo de estrutura funcional bem simples, né? Com clara definição de papéis. Existe também a chamada estrutura divisional. Deixa eu tirar um pouquinho de imagem daqui, que ficou um pouquinho na frente. Aqui, ótimo. A divisional é uma estrutura, né, onde as unidades são agrupadas ou por produto, por cliente, por região, né? Então, você agrupa as funções em uma única divisão, né? Divisões separadas podem agir também como negócios separados. Então, há várias maneiras de você fazer uma estrutura divisional, né? Onde lá as unidades vão trabalhar de forma autônoma para alcançar seus objetivos. É como o nome indica, né? Indica, você divide a organização. Então, um paralelo aí entre o que seriam organizações funcionais e divisionais, né? Nas funcionais, as compras são centralizadas, né? Porque é um modelo mais simples, mais direto. E nas divisionais, você tem lá, as divisões têm autonomia para ter seus departamentos de compra, por exemplo, específico. Cada grupo de produtos tem expert, né? Em cada atividade. Cada divisão tem lá um time específico, né? Então, há uma distinção aí, a clara divisão, cada divisão vai ter o seu RH, né? Então, o modelo funcional ele é mais centralizado e o divisional ele é mais, cada divisão tem aí sua autonomia, né? É criado justamente para isso. Então, pode existir um modelo divisional com divisão de produtos, né? Onde todas as funções que vão contribuir para um determinado produto são organizadas sob um gestor, né? Vantagens. A necessidade de informação são melhor administradas, né? O comprometimento aí é full time, né? O tempo todo, com uma só linha de produção. O treinamento é bem específico, a responsabilidade pelas tarefas é bem clara. Essa flexibilidade da estrutura se adapta a ambientes estáveis, né? Então, cada unidade lá, de cada divisão daquela empresa, né? Por exemplo, divisão de produtos. A empresa pode ter uma divisão só para produtos alimentícios, né? Pode ter outra divisão para produtos de outra finalidade. E aí cada divisão tem autonomia para se adaptar lá ao ambiente no qual opera. Ok? Desvantagens é que, às vezes, você tem dificuldades para coordenar, né, as linhas de produtos, geralmente são organizações de grande porte, os custos, né, também, de duplicação também, pode se elevar, e muitas vezes o conhecimento funcional em profundidade pode não ser adquirido aí pelos gestores nesse modelo divisional. O tipo de estrutura vai depender, obviamente, do tipo de organização e do produto ou serviço que ela oferece, né? Existem as divisões regionais e também por consumidor. Falamos antes por produto, né? O tipo de produto ou serviço, e agora falamos sobre por região ou por consumidor. Então, vocês podem
distinguir as divisões das áreas ou por região ou por consumidor. A vantagem é que você vai focar nas necessidades específicas, né, daquele consumidor. Você pode ter uma divisão só para o público feminino, outra para o público infantil, como se fosse uma loja de departamento, né? Fazendo aí uma metáfora. Ou por região, região norte, sul, nordeste, centro-oeste, né? Isso, a vantagem disso é que você possibilita aí um serviço mais rápido, né, e mais relacionado mesmo com a especificidade de cada mercado, de cada público-alvo. Desvantagem é a duplicação das atividades para atender muitos grupos de consumidores ou áreas geográficas, vai ter um custo elevado, né? Tem uma imagem aqui que mostra a organização do tipo geográfico, que é quando você divide por região, e aí fica bem claro aqui para vocês como é que é essa forma divisionalizada, né? Você tem aqui as gerências por regiões, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, né? Sudeste, Centro-Oeste, e os gerentes nessas capitais, né? Os gerentes gerais aí. Então, notem que é uma empresa de grande porte que opera em todas as regiões do Brasil e que nas capitais tem as suas respectivas gerências gerais. E existe um modelo mais complexo de organização, de estrutura organizacional, que é o modelo matricial, né? Ele é híbrido. Ele se superpõe à funcional e à divisional, é como se fosse uma fusão entre os dois modelos, né? Ele tem um alto grau de flexibilidade e de adaptabilidade, né? Mas tem dificuldades aí com o chamado princípio da unidade de comando, porque às vezes você tem, dependendo do tipo de projeto, fica difícil ver quem é que tem maior importância aí, porque todos são igualmente importantes, né? E às vezes o colaborador tem dificuldade a quem se reportar. Isso pode causar uma certa confusão, né? Mas ele apresenta aí uma dualidade de relações de subordinação em vez de uma única linha de comando, né? Tem uma imagem aqui que mostra como é que é a estrutura matricial. Então, veja, você tem uma organização aqui que no projeto A você tem um determinado grupo de pessoas, no projeto B você cria um fluxo para cada projeto específico, né? A gerência aí é por projeto. E aí, dependendo do projeto, um ou outro gestor pode ter maior relevância numa outra área, e a dificuldade é justamente ver essa questão da unidade de comando. Mas, no geral, é uma estrutura bem flexível, bem adaptável aos novos tempos, né? A estrutura matricial. Bom, habilidades particulares são necessárias, né? Dependendo da posição que se ocupe na estrutura matricial, e tem também habilidades comportamentais a serem consideradas, né? Esse processo da estrutura matricial. Hoje em dia, esse modelo é muito utilizado, né? E entende-se que a matriz não é uma estrutura, é um processo, né? Na verdade, são relacionamentos que ajudam a empresa a informação a fluir na empresa, né? Normas, valores. Isso vai modelar o pensamento das pessoas. Então, é interessante ter uma coordenação adequada, modelo matricial, né? Principalmente quando você trabalha com multinacionais, países diferentes, etc. Mas o modelo de organização matricial é interessante e é voltado aí para projetos, né? Gerência de projetos. Então, empresas também podem ser organizadas por unidade de negócio, por processo, por redes, e hoje em dia é muito comum essa questão de rede de integração. Existem empresas que formam consórcios, né? Parcerias estratégicas,
até com o Estado, parcerias público-privadas, enfim. São várias formas de organização que podem ter as empresas, né? Dependendo da sua área de atuação, dependendo do tipo de atividade, produto ou serviço que ela venha a oferecer. Tá? Então, rapidamente, falamos um pouco aí sobre a função organização, né? E sua importância, alguns modelos de estrutura organizacional, lembrando que não existe o melhor modelo. O modelo se adequa ao tipo de organização e suas especificidades no ambiente onde ela atua. Espero que vocês tenham gostado. Vejam maiores instruções lá no AVA. Lembrando que cada semana a participação efetiva aí, né, vai valer até meio ponto. Né? E assim sucessivamente ao longo das próximas semanas de conteúdo. Um abraço a todos e todas.